Seja bem-vindo ao canal Profeta do Bem. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores assuntos, talvez o segundo maior tema debatido no meio cristão no mundo: o sábado. Afinal de contas, desobedecer o sábado é pecar contra Deus? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Me acompanhe e vamos nessa. A primeira vez que a gente cria familiaridade com esse mandamento é no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado, como 4º mandamento, faz parte dos 10 mandamentos que foram inspirados por Deus e dado a Moisés para entregar ao povo depois que o povo saiu do Egito e foi para o deserto. Mas a pergunta que muitos cristãos fazem até os dias de hoje é: o sábado é um mandamento para todo mundo ou era um mandamento exclusivo para o povo de Deus, para os israelitas naquela época, para os hebreus, para os filhos de Jacó? E a segunda pergunta que eu tenho o intuito de colocar na sua cabeça é: Abraão, Isaac e Jacó obedeceram o sábado? Vamos dar continuidade ao vídeo e entender mais sobre o assunto. O que nós podemos afirmar é que dos que saíram do Egito e se encontraram no deserto, ninguém foi salvo a não ser Josué e Caleb. E mais tarde a Bíblia nos explica que pela lei ninguém foi salvo. Numa determinada conversa, um certo grupo de fariseus fala com Cristo, deixando explícitos que são servos de Moisés. E Jesus Cristo então fala: se vocês são tão servos de Moisés da maneira como dizem, então o próprio Moisés há de vos julgar perante a lei. Ora, pois, se pela lei ninguém foi salvo, então por que buscar justificativa na lei? Josué e Caleb foram os únicos daquela primeira geração que conseguiram entrar na terra prometida, mas eles não foram salvos pela lei, e sim pela graça, porque a graça do Senhor já era superabundante mesmo naquela época. Ou vocês não lembram da prostituta Raabe, que foi salva pela graça num tempo em que todos esperavam ser salvos pela lei? Depois de todos esses caminhos traçados do Antigo Testamento com relação às leis que não foram obedecidas pelo povo de Deus, nem mesmo os fariseus, que se diziam rigorosos na lei, não obedeciam à lei de Moisés, porque eles pecavam constantemente contra o 10º mandamento, e eles também pecavam contra o mandamento de desejar, né? Porque Jesus Cristo deixou bem claro que todo aquele que pensa em matar, já matou, e todo aquele que pensa em adulterar, já adulterou. Os mesmos fariseus que se diziam diligentes na lei, servos de Moisés, homens sinceros, homens retos, eram os mesmos fariseus que tinham no seu íntimo um plano de matar Jesus com seus pensamentos suicidas, quebrando o mandamento do pensamento. Todo aquele que desejar fazer algo já pecou contra Deus. O pecado de Davi não foi só adulterar com Batseba. O pecado de Davi começou a partir da hora que ele desejou tomá-la por mulher, sendo que ela já era uma mulher casada. Levando em consideração que pela lei ninguém foi salvo, vamos observar então o que o próprio Cristo fala com relação à lei. Uma coisa que Jesus sempre falou na terra, em toda a sua passagem durante a terra, ele sempre deixou bem claro: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. No Monte da Transfiguração, vemos Elias e Moisés, supostamente, né? Há passagens na Bíblia que afirmam que era Elias e Moisés, e há passagens na Bíblia que dizem que poderia ser Elias e Moisés. Mas afirmando, Elias e Moisés apresenta-se diante de Cristo. Logo, pois, levando em consideração que Jesus veio para cumprir a vontade do seu Pai, e a vontade de Deus é que todos aqueles que lhe busquem seja salvo, Jesus de maneira alguma iria priorizar a vontade de Moisés. Porque se Deus é o Pai de Cristo, logo pois eu vejo Moisés como um amigo. E aí nós chegamos na importância das leis.
E o que eu quero falar para vocês nesse vídeo é que existem leis maiores que outras leis. Assim como no mundo humano tem leis maiores que outras, tem penalidades maiores que outras. Uma pessoa que é presa por roubar um saco de arroz não vai ter a mesma pena de uma pessoa que roubou um banco, não é verdade? E também da mesma forma na Bíblia existem leis com maior rigor, existem leis com maior peso e existem leis com peso menor, e Jesus deixou isso bem claro. A maior representação do que eu estou tentando explicar para vocês está em Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei de Moisés? Como que você lê? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isto e viverá. Quando a gente percebe que Jesus Cristo fala para o fariseu: você respondeu bem, faz isto e viverá, a gente percebe que a lei, ela quis passar isso para o ser humano. A lei quis mostrar essa verdade. Qual é a verdade? A verdade é que se você não conseguir amar o seu próximo e não conseguir amar Deus, todo o resto não vale de nada. A gente vive num mundo hoje em que as pessoas querem ser especiais por obedecer ou não o sábado de Deus. E se esquece dos 2 maiores mandamentos que foi deixado pelo próprio Cristo. Esses mandamentos não têm intenção nenhuma de quebrar a lei de Moisés, mas têm a intenção de mostrar que a lei de Moisés queria passar essa verdade. Se você não consegue amar o seu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, como pois que você vai querer ser salvo apenas por obedecer uma das leis de Moisés? Sendo que a maior lei foi passada pelo Filho de Deus, que essa lei supera todas as outras 10 leis. Não que as 10 leis de Cristo tenham matado as 10 leis de Moisés, mas as 10 leis de Cristo é a nova lei apresentada. Logo, pois, o que Jesus Cristo sempre quis nos apresentar na terra foi essa verdade. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Em nenhum momento a gente vê no julgamento do juízo final de Mateus, Deus falando assim: vinde a mim vocês cordeiros, porque vocês obedeceram o sábado ou não obedeceram. Eu não estou falando para você que você não deve obedecer ao sábado. Eu só estou falando que existem leis que são mais importantes do que outras. Logo, pois, se eu me preocupar em obedecer o sábado e essa preocupação for acima da minha preocupação com o meu próximo, ou da minha preocupação em ajudar as pessoas que estão ao meu redor, essa preocupação então é desnecessária. Porque de maneira alguma eu posso deixar os ensinamentos de Cristo ser derrubado pelos ensinamentos de Moisés. Porque Moisés era servo e Jesus Cristo é o filho. Tá entendendo? E logo em seguida, a essa passagem, Jesus dá uma representação de quem é o próximo, que é a parábola do bom samaritano. E nessa passagem, Jesus também ensina uma coisa. Se você não estiver disposto a passar por cima da sua própria doutrina, você não está disposto a ser salvo. Porque muitas vezes a doutrina, na intenção de purificar o homem, ela corrompe. Porque na parábola do bom samaritano, passa pelo homem que está na estrada, sofrendo, um levita e um sacerdote. Segundo a lei de Moisés, né, a lei mosaica, o sacerdote e o levita tinham que ser purificados e não poderiam tocar em corpos mortos. Então, na dúvida, não toque. O bom samaritano não estava trancado em nenhuma doutrina, ele não estava com nenhuma preocupação de salvação com relação a doutrinas humanas ou regras apresentadas, e ele ignora, de certa forma, a lei de Moisés temporariamente, e com isso ele obedece à lei mais importante, que é a lei de Cristo, que é o amor ao próximo, tratando bem as feridas daquele homem que está na estrada. E essa é a representação de amor ao próximo que Cristo dá. Agora nós se encontramos no capítulo 14 do livro de Lucas. A cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado. Então Jesus cura num sábado. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se, e tomando, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós que, caindo-lhe num poço,
em dia de sábado, jumento ou boi, não o tire logo. E nada lhe podiam replicar. O segundo mandamento de Cristo, né, é sobre o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. De maneira alguma, Jesus Cristo poderia ficar parado, obedecendo a lei de Moisés, enquanto as pessoas ao seu redor estavam precisando que ele fizesse alguma coisa. E a comparação que Jesus dá aqui é em cima da hipocrisia humana. Porque existem pessoas que querem ser mais santas do que outras. E naquele tempo não era diferente. Jesus Cristo era o homem mais santo na face da terra, mas mesmo assim os fariseus queriam tomar essa posição dele. E quando Jesus Cristo dá uma representação, qual de vocês, tendo um animal que caiu num poço num dia de sábado, vocês não vão tirar logo? E essas pessoas ficam caladas? Eu imagino que Cristo, como todo-poderoso que é, como Deus que é também, como conhecedor da mente humana, como sendo aquele que sonda a medula, ele não está falando de uma suposição, de algo que supostamente pode acontecer. Ele está falando de um fato. Porque quando alguém te apresenta um fato, você fica sem palavras. E quando esses fariseus ficaram sem palavras diante de Cristo, é na verdade um fato. Aconteceu. Esses fariseus provavelmente estavam salvando seus animais no sábado, mas não queriam deixar Jesus Cristo fazer os milagres no sábado. Isso é uma representação do amor ao próximo. Isso é uma representação de uma lei superior a outra lei. Não que a lei de Moisés não esteja aí para ser cumprida, mas em primeiro lugar a lei de Cristo, que é amar ao próximo. Então, trazendo uma opinião bíblica em cima dessa palavra, um pai que precisa trabalhar aos sábados para dar alimento para sua casa, para alimentar a sua mulher, para alimentar o seu filho, ele está pecando contra Deus em quê? Porque ninguém sai no sábado para trabalhar porque quer. Se você não conseguiu arrumar um emprego que te permita trabalhar só até a sexta-feira e você tem a obrigação de trabalhar no sábado para não ficar desempregado, para não passar fome, para os seus filhos não ficarem necessitados, você está pecando contra Deus em quê? Outra coisa muito comum na cultura judaica era a circuncisão. E quando a circuncisão se dava ao sétimo dia, que era o sábado, isso não impedia que os judeus circuncidassem o seu filho, passando por cima do sábado. Ora, pois, se os próprios judeus podiam passar por cima do sábado para praticar outro ensinamento que tinha sido dado a Abraão, de circuncisão aos seus filhos, porque, pois, Cristo não poderia passar por cima desses mesmos mandamentos para exercer o mandamento maior, que era o mandamento que foi dado por seu pai, o mandamento de amor. Tá entendendo? Então, na tradução mais óbvia, quebrar o sábado para fazer o bem a você ou às pessoas ao seu redor, de maneira alguma é tratado como pecado contra Deus. Trabalhar no sábado para dar sustento para sua casa, contra a sua própria vontade, porque é necessário, porque se você não fizer, você vai ser demitido, de maneira alguma é tratado como pecado contra Deus. O maior mandamento que Cristo deixou foi o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Socorrer o irmão no sábado, ajudar alguém que precisa no sábado, não pode ser tratado como pecado contra Deus. Tá entendendo? Então é isso. Esse é o vídeo que eu queria passar sobre o sábado. Essa é a minha opinião bíblica sobre o sábado. Eu não tenho intenção nenhuma de julgar você que obedece o sábado e nem tenho intenção de condenar você por não obedecer o sábado. Só Deus sabe todas as coisas. Estou apenas passando para você o que está na Bíblia. Em nenhum momento Jesus Cristo falou que estava quebrando o sábado, mas em nenhum momento Jesus deixou de fazer o que acreditava ser certo no sábado. Em nenhum momento Jesus priorizou as leis de Moisés, deixando de lado a lei principal, que era a lei do pai dele. E se um novo mandamento foi dado para nós, e esse novo mandamento se resume em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, logo, pois, vamos priorizar esses mandamentos acima dos outros 10. Se para amar o seu próximo for necessário desobedecer o sábado, então assim faça, porque o amor ao próximo é o segundo maior mandamento que foi instruído por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu próximo precisa ir no hospital no dia de sábado, dê carona para ele.
Se o seu próximo precisa ser socorrido no sábado, dê ajuda para ele. Se o seu próximo precisa de dinheiro emprestado para comprar algum alimento no sábado, faça isso. Isso não vai ser tratado como pecado aos olhos de Deus, porque foi dessa maneira que Cristo nos ensinou. E se você tem a obrigação de trabalhar no sábado para suprir as necessidades da sua casa, para que a sua parentela, para que as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade não morram de fome, então assim faça. Porque se não for dessa maneira, então só quem obedece o sábado estritamente será salvo. E nós sabemos que pela lei ninguém foi salvo. De maneira alguma estou vos instruindo a quebrar a lei de Moisés. Estou apenas mostrando para vocês que existem leis que superam outras leis. Da mesma maneira que tem a lei não roubará e não matará, também tem uma lei que é muito superior a essas duas leis, que é: obedeça teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra. Sabemos que tem muitas pessoas ruins que vivem muito tempo porque obedecem esse mandamento. E de maneira alguma Jesus Cristo priorizou os mandamentos do seu amigo Moisés. Porque apesar da lei ter sido dada a Moisés por meio de Deus, os homens, com o passar do tempo, começaram a infringir a lei e mesmo assim se justificavam perante a lei. Se não fosse dessa maneira, de maneira alguma Jesus Cristo tinha falado: todo aquele que olha para uma mulher com a intenção de se deitar com ela adulterou, porque isso é uma quebra do 9º mandamento, que é o mandamento de pensamento. Então os homens daquela época não obedeciam à lei de Moisés, mas queriam se justificar pela lei. Jesus Cristo foi o único que obedeceu à lei, porque ele passou por cima da lei de Moisés apenas para fazer uma lei superior à de Moisés, que era a lei estrita do seu pai, e essa lei era anunciar o evangelho e salvar almas e praticar o bem. E mesmo assim as pessoas que não obedeciam à lei de Moisés tentaram pegar Jesus Cristo na própria lei de Moisés e não conseguiram, porque Jesus sabia que essas pessoas agiam com hipocrisia, falavam sobre a lei, mas não obedeciam. Então vamos levar em consideração a lei de Cristo em primeiro lugar, e em segundo lugar a lei dos homens. E a lei de Cristo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é o teu filho, o teu próximo é a tua esposa, o teu próximo é o teu amigo, e o teu próximo muitas vezes é o desconhecido que está na beira da estrada, como na parábola do bom samaritano. Fiquem abertos, pense o que quiser sobre o vídeo, tire suas próprias conclusões sobre o sábado, mas essa é a minha opinião bíblica, ok? E quem tiver gostado do vídeo, se inscreva aqui no canal, para que nós produza mais vídeo. Dê esse incentivo, se inscreva, ative o sininho e curta o vídeo, que é para mim saber que vocês estão gostando. Obrigado e até a próxima. E para finalizar esse vídeo sobre o sábado, eu gostaria de ler Mateus, capítulo 25, do versículo 31 em diante, que fala sobre o final do sermão profético e o suposto juízo final de Mateus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Então Jesus Cristo, ele continua um sermão com relação às pessoas que não fizeram estas coisas. E em nenhum momento desse juízo final de Mateus, eu vejo falando sobre a lei ou sobre o sábado. Mas a prioridade do julgamento, da condenação e da salvação aqui é literalmente o amar ao próximo. Jesus Cristo está falando sobre fazer o bem às pessoas, dar comida às pessoas, dar água às pessoas, tratar bem as pessoas. Em nenhum momento eu vejo no Novo Testamento, no livro de Mateus, no juízo final de Mateus, falando: vocês vão para o inferno porque vocês desobedeceram o sábado.
né? Então fiquem abertos, cada um tire sua própria conclusão, mas o assunto que eu queria discutir, a opinião que eu queria dar nesse vídeo, eu dei, tá ok? Não tenho nada contra quem obedece o sábado, pelo contrário, admiração total, mas eu também não tenho nada contra o pai de família ou a dona de casa que tem a obrigação de trabalhar no sábado para levar alimento para sua casa, para os seus filhos, para o seu próximo.